Namaskar, um bom dia a todos, a todas. Converso aqui no Ayum com as coisas que acontecem por aqui. E uma das coisas que acontece por aqui há muitos anos são as danças circulares. O título é Dança e Vida, um movimento. As danças circulares começaram aqui no Espaço Ayum na década de 90, logo que eu cheguei à cidade. E elas foram trazidas por um professor de Tai Chi, de danças circulares, que vinha carinhosamente nos ensinar a dançar. O nome dele é Laerte Wilman. E Laerte fez a passagem em agosto de 2023. E eu quero oferecer essa live em sua honra, a memória desse grande mestre que passou aqui em Araruama. Por 10 anos ele veio aqui no Espaço Ayum. Ele vinha, ensinava as danças e no dia seguinte ele ia embora. E assim ele peregrinou por vários lugares, ensinando as pessoas a viverem. Porque a dança era uma forma que ele usava, era o seu recurso para ensinar algo maior. E Laerte Wilman, eu dedico a você o meu caminho de dança. Bem, com ele começamos aqui no Ayum, muitas pessoas vinham e depois dificilmente elas ficavam, mas iam e vinham, e poucas foram as pessoas. Acho que daquele grupo até hoje sou eu quem está aqui. Porque nós temos, como ser humano, uma questão em relação à arte muito imediatista. Porque para um artista ele se estabelecer dentro da sua arte, mesmo que ele tenha um talento, é necessário muita prática. Porque essa prática, ela simboliza a ideia de você cavar um poço. Logo você vai achar uma água, mas não é a melhor água. A melhor é aquela que você vai encontrar lá no fundo, depois de muito tempo de espera. Depois de muito tempo de esforço. Então, a arte, ela é algo que também se faz desse jeito. Nós temos muitos problemas com essa continuidade de oferecer a nossa vida, o nosso talento para uma expressão artística. Até mesmo aquelas pessoas extremamente talentosas para uma determinada área, elas se empenham ao longo da vida para aprimorar aquela arte. Nosso professor de violino aqui do Espaço Ayum, ele tem hoje 82 anos, e ele toca violino desde os 11 anos de idade. E aí nós vamos encontrar também em outras áreas a mesma coisa. E nas danças convencionais, como os balés e outras formas de dança, a pessoa também vai repetir. E por isso que eu considero hoje o Espaço Ayum, esse espaço que hoje eu administro e que eu fundei
em 1993, um espaço de aprofundamento das danças circulares. Bem, as danças circulares, elas têm uma característica bem especial, porque elas não dependem muito de uma amostragem. As danças, elas são formas de expressão, as danças circulares, dos povos mais antigos, onde as pessoas davam as mãos e dançavam. Dançavam as suas tradições, dançavam danças que eles mesmos criavam como uma forma de divertimento, como uma forma de prazer. E essas danças foram, ao longo dos séculos, passando por muitas gerações, normalmente em tradição oral, porque não havia outra forma de levar essas danças adiante. E ela tem um aspecto muito libertador. Que aspecto é esse? Ela não depende de plateia, até porque nas danças circulares nós não temos plateia. As pessoas chegam e vão dançar, não temos apreciadores. Outra coisa, a dança circular nos livra de um processo interno de menos-valia em relação à arte da dança, assim como também outras artes, de eu não sei, eu sou desajeitada, eu erro. Então, dentro da dança circular não há erro. Assim como na vida também não há erro. Aquilo que consideramos o erro são grandes lições de aprendizado, são grandes formas de caminharmos nessa vida, experimentando coisas novas. E normalmente, quando estamos em alguma coisa nova, a possibilidade de não fazermos como quem está adiante é normal. Porque há um ditado no Zimbábue que eu carrego muito para mim. Quem anda, dança. Quem fala, canta. Então, quem fala, canta. Quem anda, dança. Porque nós temos, como ser humano, uma dança. A dança dos nossos átomos, a dança da nossa essência. É só você ver uma pessoa que você conhece de longe, caminhando, até mesmo numa penumbra, pela dança do andar dela, você reconhece aquela pessoa e aquela dança é única. A dança, ela vem fazer com que nós possamos expressar o nosso corpo, possamos expressar a nossa essência através do nosso corpo. Aí algumas coisas podemos conversar sobre isso. Todos os povos até hoje dançam, mas desde os anos de 1700, com o advento de várias linhas filosóficas novas, né? E na corte francesa começaram umas outras formas de dança. Começaram as danças onde as pessoas elas tiravam o pé do chão, assim como hoje ainda temos o balé clássico, né? A forma máxima de expressão do balé clássico é na ponta do pé. E logo a seguir vieram as danças em pares, como hoje nós temos de forma muito difundida na sociedade as danças de pares, as danças homens, mulheres e sempre a figura masculina conduzindo o feminino. E isso é uma forma de expressão da nossa sociedade. Embora estejamos numa turbulência muito grande em relação a isso, mas ainda é assim, a condução sendo masculina. Bem, a dança circular ela vem para libertar isso. E ela tem várias formas de expressão.
Quando Laerte esteve por aqui, ele trouxe para nós as danças da paz. Essas danças nós dançamos aqui durante muito tempo, porque elas foram ensinadas, e na época o ensinamento era como nas tradições antigas. O ensinamento era por tradição oral. Portanto, nós não copiávamos, não gravávamos e dançávamos. Quem criou, quem trouxe, quem intuiu essa dança na humanidade foi o Samuel Lewis. Samuel Lewis era um judeu muito rico que foi morar nos Estados Unidos, em Nova York. E lá ele foi no final da década de 60, início da década de 70, naquele momento de grande movimento de jovens se rebelando contra aquela forma social que era estabelecida. E aí também a entrada de muita droga, de muitos jovens na rua. E o que o Samuel Lewis fez? Ele, um grande conhecedor das tradições religiosas, ele abriu a casa dele. Ele tinha uma grande casa e ele abria a casa. Então, aquelas pessoas que ficavam na rua, nos seus movimentos, nos grupos de utilização de drogas, que foi caracterizado na época, que não era também só isso, o movimento hippie. E ele abria a casa dele para as pessoas se alimentarem, usarem banheiro, tomarem banhos. A porta da casa dele era uma porta aberta, o tempo todo a porta estava aberta. E junto a essa abertura da porta, o Samuel começou a cantar mantras, cantar e dançar mantras. Porque as danças da paz são danças cantadas e, em sua maioria, cantando os mantras antigos. E aí ele foi cantando, e aí se espalhava pela rua, e as pessoas iam cantando, e com isso trazendo uma harmonização interna, o que facilitou que aqueles jovens pudessem olhar a sua verdade interna e o seu poder e fosse saindo daquela condição de drogadição, de falta de perspectiva na vida. Então, assim foi criada por Samuel Lewis as danças da paz. E aqui no Espaço Ayum, essas danças elas foram durante muito tempo dançadas aqui. Eu estou vendo aqui que meu filho ele está aí, ele participou disso ainda bem pequeno. Ele participava desses movimentos que aconteciam aqui. Anos mais tarde, o Laerte já escasseava sua vinda aqui em Araruama e eu comecei a migrar para o Rio de Janeiro atrás das danças e atrás do trabalho que ele realizava no Rio de Janeiro, em especial lá no Parque Lage. E lá eu tive a oportunidade de conhecer também outras pessoas que eram amigas dele, e aí eu conheci as mestras que eu tive na vida das danças, a Patrícia Azária, a Valéria, a Tamis, uma outra menina que eu também esqueci o nome, porque eram muitas professoras e elas me trouxeram uma outra forma de dança. Elas trouxeram as danças gravadas, onde nós ouvíamos a música e dançávamos a música. E aí entra uma segunda etapa da dança, que veio aqui para o Espaço Ayum, que foram as danças sagradas. As danças sagradas, elas vieram da Europa. Um bailarino chamado Bernardo Vozier, ele deixou a dança convencional, a dança clássica, e ele começou a pesquisar pela Europa os cânticos antigos, os cânticos das tradições, aquilo que as pessoas cantavam
nos casamentos, nas festas, e ele foi catalogando e coreografando e aproveitando também algumas coreografias dessas danças. E aí ele fez um acervo e daí para frente ele foi espalhando isso e muitas pessoas aderiram a essa forma da dança circular. Então nós chamamos essas danças circulares de danças sagradas, porque elas vêm desse sagrado antigo, não só da tradição da Europa, como de outros lugares, mas especialmente na Europa, onde ela foi criada. Junto a isso, também nós temos as danças folclóricas, o que no Brasil é muito rico. No ano passado, eu tive a oportunidade de estar com Lia de Itamaracá, na Embaixada da Ciranda, e hoje esse movimento das cirandas no Brasil ele é muito forte. A Lia, que agora tem 81 anos, ela viaja por vários países do mundo, ela participa de shows divulgando a dança, a ciranda. Então essas cirandas, elas são danças folclóricas. E temos também as danças de roda dos cancioneiros antigos, que as crianças dançavam. Enfim, e para finalizar, essas formas de dança aqui no Espaço Ayum, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Essi, no Rio de Janeiro, onde com ela eu fiz um curso e adentrei ao mundo das danças dos florais de Bach. Porque, não sei se vocês sabem, mas os florais são medicamentos que foram doados à humanidade pelo Dr. Bach, que é uma outra história, um médico inglês que intuiu a energia das flores como forma de cura para o ser humano. E aí esses florais deram início a todos os sistemas de florais que existem no mundo. E com isso, essa mulher, que é a filha do Bernard Lavoisier, ela elabora, a Gabriela, ela elabora mandalas dançadas e que representam a energia dos florais de Bach. É muito interessante porque eu que venho dançando esses florais já há um tempo, eu obtenho através da dança quase e às vezes até mesmo o benefício do floral. E isso é muito especial, onde nós dançamos o floral, nós bebemos o floral algumas vezes, mas as mandalas que são dançadas, elas dão essa harmonização que aquele floral daria se nós estivéssemos usando ele na sua forma original. Então essas danças dos florais, elas chegaram aqui no Espaço Ayum, agora já há algum tempo, foi antes da pandemia, e hoje nós estamos aqui treinando os 38 florais de Bach. E esse treinamento, que conta com eu que administro aqui o espaço, mas com 2 grandes apoios, que é de Dilma e Ângela. Dilma como professora de danças e Ângela como musicista, junto também às coreografias das danças. E isso permite que o que nós fazemos aqui seja uma coisa muito profunda. Como eu falei para vocês, a constância. Imagina que nós estamos aqui basicamente há 30 anos dançando. Então, aquela famosa frase, o que é verdadeiro é o que permanece. Então, nós estamos aqui há muito tempo. E isso muitas vezes ainda não é visto, mas nós não temos tempo, nosso tempo é infinito. E o que nós estamos plantando aqui, ele há de ficar por muito tempo. Há de ficar
através das pessoas que vêm dançar e também a energia egrégora que nós estamos formando. Por quê? O nosso trabalho de dança aqui é um trabalho gratuito, sendo que uma vez por mês nós oferecemos uma oficina de treinamento para quem quer dançar e para quem futuramente gostaria de ser uma focalizadora de dança. Nós não estamos aqui para criticar, mas estamos para constatar. Quantas pessoas nessa cidade hoje focaliza a dança sem que tenha esse amadurecimento de dança por muitos e muitos anos. Mas cada um está no seu cada um tem a sua história e serve também para algumas pessoas. Então, o que eu quero quando eu coloco aqui a questão da dança e coloco a questão de qualquer arte, é sempre a desqualificação de quem não segue um modelo. Porque mesmo que seja uma expressão espontânea, quando se vai a um show, nós costumamos repetir aquilo que está no palco. Aquela pessoa que está no palco, ela está incentivando o outro a dançar, mas ela está dançando e o outro está repetindo. Então, uma coisa que é preciso lembrar, que o prazer não está apenas em olhar, o prazer está em viver. Então, quanto seria bom se todos, se plateia e palco se misturassem e criassem os seus movimentos. Então, nós nos acostumamos com isso, nós nos acostumamos a bater palmas e não a expressar. Porque essa expressão, ela deveria ser própria de tudo. Um teatro, você senta para ver. Você senta para ver, mas o ideal seria fazer. Na dança, você senta para ver e bater palma, mas o ideal seria dançarmos. E isso depende de uma coisa muito especial. Eu guardei uma frase que eu vi num filme, né? Que a criatividade é nossa mais elevada capacidade. Então, a criatividade é a nossa capacidade mais elevada. Mas para criar é preciso uma coisa antes: liberdade. Liberdade de expressão. Para expressar essa diversidade, essa coisa única que nós somos nessa existência. E essa liberdade ainda está muito longe de existir. Até porque nós temos modelos. Poucos são os grupos de dança, de canto, de artes plásticas que permitem criatividade. Ir para uma escola de arte não significa que você está criando. Claro que num primeiro momento a gente copia. Copiar é como aprender a andar. É necessária ajuda. Mas depois que anda sozinho. É como um passarinho que desce do ninho. O primeiro momento é difícil, ele cai. Muitas vezes a mãe vai lá e puxa, mas depois ele voa. Só que nós, no contexto que nós vivemos, a gente fica sendo amparado por resto da existência, em qualquer que seja a nossa expressão. E isso é algo muito sério, porque sem essa expressão de liberdade e criatividade, nós não vamos alcançar a nossa felicidade. Porque a nossa felicidade, ela está talhada na expressão do nosso Dharma, da nossa essência, daquilo que viemos fazer. E aí,
nós vemos assim o quanto que titubeiam as pessoas que querem apresentar algo especial e diferente delas mesmas. Difícil. Por isso que precisamos das associações, precisamos estar juntos. E a dança circular é uma dança de mãos dadas. Outra coisa nessa dança, como na vida. Então, a dança como a vida, precisamos de mãos dadas. A dança como a vida, não perder a dimensão do centro. A dança como a vida, todos, absolutamente todos, estão na mesma dimensão de tamanho desse centro. Uns caminhando mais rápido, outros não, mas a dimensão é sempre a mesma. E para finalizar, a vantagem, o estar na dança circular é que não é necessário se preocupar com o erro. A energia do grupo junto vai aprimorando o passo. E isso é muito interessante, porque isso é viver. E para finalizar, eu vou ler para vocês a oração de Santo Agostinho. O Santo Agostinho que viveu entre 354 e 430 a.C. Santo Agostinho é sempre lembrado por mim porque ele é filho de Santa Mônica, e Santa Mônica é a padroeira das mães, porque 20 anos ela ficou em oração para que Santo Agostinho achasse um caminho de luz. E ela nunca desistiu e conseguiu. Santo Agostinho hoje é um dos grandes luzeiros da tradição católica. E ele fez um poema para dança. Louvada seja a dança. Ela libera o homem do peso das coisas materiais para formar a sociedade. Louvada seja a dança, que exige tudo e fortalece a saúde, uma mente serena, uma alma encantada. A dança significa transformar o espaço, o tempo e o homem que sempre correm perigo. Perigo de perder-se, ou somente cérebro, ou só vontade, ou só sentimento. A dança, porém, exige um ser humano inteiro, ancorado no seu centro, e que não conhece a vontade de dominar gente e coisas, e que não sente obsessão de estar perdido no seu ego. A dança exige o homem livre e aberto. Um homem livre e aberto, vibrando na harmonia de todas as forças. Ó homem, ó mulher, aprenda a dançar. Senão, os anjos do céu não saberão o que fazer com você. Venham, estamos aqui no Espaço Ayum, todas as segundas, 18 horas, dançando, meditando às 18 e às 19h30 dançando. É um combo maravilhoso de libertação. Tenham todos um lindo e abençoado dia.